Olá, nono ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 32 de arte e antes de eu falar o tema dessa aula para vocês, quero perguntar: vocês conhecem o brinquedo Lego, os blocos de montar? Então, será que dá para fazer arte com isso ou é brinquedo de criança? Tá aí a surpresa. Hoje eu vou mostrar para vocês um escultor que utiliza peças de Lego, sim, blocos de encaixar então para criar imensas esculturas e super detalhadas. Ele se chama Nathan Sawaya. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais aí tradicionais e contemporâneas. Então, o Nathan Sawaya é um artista aí de Nova York e ele cria obras inspiradoras, então, com um material super improvável, né? Que são as peças de Lego, tá? Então, ele cria, né, esculturas em grande escala utilizando somente peças de Lego. Então, vamos ver como que começou essa ideia e essa carreira, então, que veio a ser uma carreira, né? Primeiro ele copiava aí objetos do próprio apartamento, né, do cotidiano, então gostava muito sempre desses blocos de montar e de criar essas figuras, tá? Mas a figura humana, o ser humano foi sempre uma inspiração para ele, né, e um desafio também para a criação. E essa prática então começou a ficar séria quando ele ganhou um concurso promovido pela Lego. Desde então foi assim, né, deslanchou a carreira dele, foi vista como carreira, né, não como um hobby só. E ele trabalhou até um tempo, né, durante ali 6 meses para a Lego. E ele acabou saindo e abrindo um próprio estúdio de arte, então, em Nova York. E ele foi, então, reconhecido pela Lego como um profissional certificado Lego. Então, ele tem milhares de peças Lego no estúdio, né? Onde ele cria essas realmente obras de arte, né? Aqui nós temos um exemplo, então, dessa escultura que mostra um homem, então, que tem as mãos despedaçadas ali. E aqui foram utilizadas mais de 15 mil peças. Eu achei bem bacana colocar essas quantidades, porque nos dá uma noção, assim, da proporção, do tamanho, né? Se a gente já acha difícil montar ali uma casinha de Lego, agora imagina, né, as feições, a musculatura, uma pessoa inteira. Realmente é um trabalho fantástico. Segundo ele, né, no início, algumas galerias de arte questionaram sobre esses tijolinhos, mas eu estava determinado a ser a primeira pessoa a levar o Lego para o mundo da arte. E conseguiu, né? Levou realmente esse Lego para o mundo das artes. Outros 2 exemplos, então, olha esse rosto, né? O detalhe, a gente vê a expressão somente com peças Lego. Realmente um trabalho muito legal. Depois que conhece, vira fã. Desde os anos 2000, ele criou aí algumas das esculturas mais conhecidas em Lego. Então, entre essas super famosas estão uma réplica de mais de 2 metros de comprimento da ponte do Brooklyn, que a gente vê então um exemplo dela exposta. Foi feita em partes e então montada, né, fixa para expor. Então pensa, mais de 2 metros de comprimento, né, imenso. E acho que o que mais chama atenção aqui é esse Tiranossauro Rex, que ele fez uma réplica em tamanho real. Ele utilizou aqui cerca de 80 mil peças. Vocês imaginam quanta peça é isso, gente? Então, ele fez essa estrutura óssea, então, desse Tiranossauro Rex. Ali a gente vê ele ao lado, então você tem uma noção do tamanho, né, dessa estrutura. Aqui, outro ser humano, então, se chama Yellowman e feita em 2007 e chama atenção porque é como se abrisse o peito, né, e a gente vê várias pecinhas, então, saindo. É como se ele se abrisse para o mundo. Em alguns relatos e depoimentos, ele acaba revelando
as inspirações que ele tem para as peças que ele produz muito para um lado pessoal. Então, essa primeira ali que eu mostrei daquele homem cinza com as mãos se desfazendo, foca o trabalho manual que ele tem, a principal ferramenta que ele utiliza para construir essas esculturas. Aqui é como se ele realmente se abrisse para o mundo. Então, ele tem um olhar muito introspectivo, então, quando cria essas obras maravilhosas. E com certeza, né, o Lego é sim, nessas esculturas aí, uma obra de arte. Essa aqui, de 2010, ela é um muro cinza que tenta aí agarrar esse homem todo vermelho, tá? É uma metáfora, então, da reação dos amigos e familiares dele quando o Nathan, então, avisou que ia trocar o escritório de advocacia, tá? Porque ele era um advogado, ia trocar por Lego. A figura representa a minha busca em ser um artista, ele explica. Então, é ele indo contra todas essas opiniões que queriam puxá-lo para trás, né? Que queriam dizer, gente, isso aí, você vai trocar um emprego fixo, uma carreira na advocacia aí para brincar de Lego? Mas essa brincadeira aí deu certo e é uma profissão. Essa obra também é muito curiosa, gente, e achei fantástica do jeito que ela foi colocada. Ela se chama Multidão e é uma instalação, então, em metamorfose e representa as ruas lotadas das metrópoles. Na primeira imagem, aqui mais perto de mim, a gente vê várias pessoas, algumas peças coloridas, mas quando observada de frente, tem um olhar. Então, por isso é uma instalação em metamorfose, ela se transforma. Ele também fez muitas reproduções de obras de arte aí muito famosas, né? Se inspirando aí em vários artistas mundialmente conhecidos, tá? Então, ele, por exemplo, aqui, ele cria uma reprodução, então, da escultura de Michelangelo, do Davi, e ele recria ela, então, apenas com peças Lego. Aqui ele reproduz, então, o beijo de um artista chamada Klim, e o Nathan transforma, então, a pintura, essa imagem menor é a tela, então, a pintura original que serviu de inspiração, e ele dá uma nova dimensão para essa pintura, tornando-a, então, tridimensional, né? Ele cria esses dois personagens, então, ele cria realmente uma cena do beijo, então, que o Klimt pintou, retratou. Então, ele se inspira muito em famosas obras de arte para recriar a sua versão. É uma releitura em peças Lego, né? Essa do grito, gente, chamou minha atenção assim de cara. Olhando de frente, né? Montou o grito, mas ela de lado, você vê que a personagem ali está tridimensional, é como se ele saísse da tela, né? E ele faz literalmente que esse personagem saia, né? Se torne tridimensional ali. E é como se ele projetasse esse sofrimento, né? Como se ele quisesse, além de gritar ali, sair correndo, né? E quando visto de frente, causa uma ilusão quase perfeita, a gente nem percebe. Aí, quando vista essa imagem de lado, você percebe essa tridimensionalidade, é fantástico. Esta escultura se chama Rachado, e nessa aqui ele utilizou aí cerca de 9.000 peças Lego e levou quase 3 semanas para finalizá-lo. Se pensar, é até pouco tempo, né? 3 semanas ali, 9.000 peças. E sobre esse rachado, ele comenta que é um retrato de como ele se sente muitas vezes. Então, esse desfazer, esse rachado, esse não estar ali em perfeito estado. Então, querendo ou não, representa não só ele, mas muitas pessoas também, né, que se sentem partidas de certa forma. Ele também reproduziu, então, aqui a famosa, né, escultura do Rodin, O Pensador. E ele fez essa aqui na escala original, né? No tamanho original da escultura real, e foram usadas aí mais de 4.300 peças. É bem interessante como ele consegue reproduzir a posição, a expressão, claro que o formato dos tijolinhos ali, né, não deixa a superfície arredondada e tal, mas ele consegue criar esse volume assim com perfeição com o material que ele tem.
Outra reprodução super famosa foi a Vênus de Milo, tá? Que é datada aí do século II a.C. Essa peça, então, essa escultura, ela demandou aí do artista mais de 100 horas de trabalho e foram aí mais de 18.000 peças Lego. E ela ficou idêntica ao natural, né? Muito parecida, realmente. Ele utilizou, então, as peças brancas para representar o mármore, que foi o material, né, original da escultura. E ele comenta que o mais difícil foi criar esse efeito do tecido, né, por causa do formato das peças. Aqui sobre isso ele fala, né? Tentei capturar as curvas da peça original aproveitando o formato retangular das peças. O mais difícil foi reproduzir as pregas do tecido. As peças brancas lembram a cor do mármore da escultura original. Então, a fala do Nathan. E outra posição onde a gente vê, né, a expressão do rosto, o formato do corpo, tudo muito idêntico. Então, assim finalizo mostrando aí um super trabalho, né, do Nathan, que é um artista incrível que utilizou algo super simples, peças Lego, brinquedo de criança, né, muitos diriam, mas elevou aí a um nível de arte, é um trabalho muito minucioso. Um abraço e até a próxima!